Olá pessoal, estamos iniciando o nosso PET 3, né? E vamos falar de um assunto que está incluído naquele assunto que nós já iniciamos nos outros PETs, que é o período entre guerras, né? Que vai desde o final da Primeira Guerra ao início da Segunda Guerra Mundial. Nesse espaço de tempo é chamado de período entre guerras. E hoje nós vamos falar dos regimes totalitários que se iniciaram nesse período, tá? Antes da gente falar sobre os regimes, nós temos que falar sobre os antecedentes. O que levou a, a, o mundo a aceitar esses regimes autoritários, né, totalitários? O que estava acontecendo com o mundo naquele período, naquele momento? Nós vimos que quando acabou a Primeira Guerra Mundial, né, o mundo entrou em crise, né? Apenas os Estados Unidos que estavam usufruindo de algum desenvolvimento econômico, né? E quando chega em 1929, quando o mundo começava a respirar um pouquinho, aconteceu a crise de 29, que nós já estudamos também, né? E isso abalou economicamente o mundo inteiro, né? Principalmente a Europa. Com toda essa crise, com todas essas insatisfações do mundo, a esquerda cresceu, começou a crescer. Por quê? Porque nesse período já tinha acontecido a Revolução Socialista lá na União Soviética, né? Os países socialistas não foram atingidos por essa crise financeira, né, do capitalismo, e aí a esquerda começou a se fortalecer, tá? E com isso, com medo dessa esquerda começou a crescer, que surgiram esses regimes autoritários, né? Para combater o comunismo, o socialismo e todas as formas de esquerda, né? Então vamos falar das características desses regimes totalitários, né? Eles são extremamente autoritários, né? O autoritarismo prevalece. Eles são extremamente militaristas, né? Eles cultivam o militarismo, eles usam o militarismo para se impor. Todos eles são anticomunismo, eles são não só comunismo, todas as formas de esquerda, de pensar diferente, eles são contra. Eles são extremamente nacionalistas, né? Tudo eles colocam a nação em primeiro lugar, né? Censura, primeira coisa que eles, quando implantam esses regimes, é censurar tudo para não ter oposição a eles, né? Como o unipartidarismo também. Eles criam um partido único. Ninguém pode fazer oposição a esses governos, tá? Outra coisa que eles, para chegar nesse poder total, eles cultuam um líder. Eles escolhem um líder e faz todo mundo seguir esse líder, né? Como se fosse Deus, né? Outra coisa é o intervencionismo. Eles intervêm em todas as camadas da sociedade, eles intervêm na economia, eles intervêm na cultura, na religião, não permitem que você pense. E aí começam a controlar a sua vida, tá? Vamos falar, para a gente continuar estudando, a gente tem que falar dos conceitos, né? A gente tem que entender bem, porque apesar de ser muito parecido, cada um tem suas características. Então, vamos falar primeiro do totalitarismo. Totalitarismo é que abrange todos esses outros regimes que têm essas características. É um sistema político caracterizado pelo domínio absoluto das pessoas ou partidos políticos sobre uma nação. Por exemplo, dentro do totalitarismo, a pessoa ou partido político no poder controla todos os aspectos da vida pública e privada por meio de um governo altamente autoritário. Então, o que acontece? O totalitarismo controla toda a nação. É um sistema político que controla toda a nação. Não te permite pensar, não permite que ninguém contrarie esse governo. Tá? E dentro do totalitarismo nós temos várias nuances. Vamos falar agora de duas delas que se destacaram mais, né, na Europa, que afetou o mundo inteiro, que foi o fascismo e o nazismo. O fascismo ele foi um sistema político
que surgiu primeiro na Itália, depois espalhou, né, para outros países da Europa, né? E ele tem como característica nacionalismo e antissocialismo. Eles são contra todos os formatos de esquerda, tá? Então, ele é uma expressão política de extrema direita. Eles são de extrema direita, tá? Então, é um sistema político, tá? E enquanto que o nazismo, tá, foi um movimento ideológico que nasceu primeiro na Alemanha, que até hoje tem ramificações também em vários lugares do mundo, tá? Até hoje a gente ainda encontra neonazistas, né? E esse regime, ele tem como característica o nacionalismo, o imperialismo e o belicismo. Quer dizer, eles querem se tornar, eles acham que a nação deles é pura, é a melhor, e eles precisam se tornar um império. Eles querem conquistar mais espaço através do armamentismo, né? Então eles tendem a se envolver muito em guerras, como a Alemanha fez. A Alemanha, né, lutou contra tudo, contra todos, foi expandindo seus territórios, controlando outros países, né? E essa ideologia, ela rejeita o conceito de luta de classes, né? Eles não aceitam, eles não aceitam que os trabalhadores lutem para melhorar, que as outras classes lutem. Não. Eles se consideram os melhores, a raça pura, e eles querem dominar todo mundo. Eles acham que eles são uma raça mais desenvolvida que as outras. Tá? Então, apesar de parecer os três, eles têm umas nuances próprias, eles têm umas características próprias, tá? Mas todos falam a mesma língua do autoritarismo, tá bom? Vamos falar do fascismo particularmente, né? Como nós falamos antes, ele surgiu na Itália, né? E Mussolini, que foi o líder, o criador dessa ideologia, que implantou essa ideologia na Itália, Mussolini, como todo ditador, ele começa lá na esquerda. Ele começa na esquerda criticando o sistema que está no poder, ele começa a criticar a crise financeira, a crise econômica, crise social, entendeu? Até ele se impor a sua ideologia. Então Mussolini, apesar de começar na esquerda, chega em 1919, ele cria o Partido Fascista, chamado os Camisas Negras. E esses caras começaram a crescer e difundir as ideias fascistas, começaram a atacar as agremiações de trabalhadores organizados, atacar os socialistas, atacar os sindicalistas, né? E eles começaram a crescer muito. Tanto cresceram que em 1920 eles fizeram uma marcha, chamada Marcha sobre Roma, que eles marcharam com 500 mil camisas negras. E essas manifestações eram bancadas, eram mantidas pela elite que estava no poder, pela elite econômica da época. O pessoal da elite, os empresários, eles começaram a se sentir ameaçados pelos trabalhadores que começaram a se organizar, começaram a esquerda a crescer, e aí eles se sentiram ameaçados e falou, antes de o comunismo crescer, o socialismo crescer, nós vamos bancar esses caras malucos aí que estão pregando extrema direita, né? Então eles falaram, não vão bancar. E eles começaram a bancar esses caras, por isso eles cresceram tanto. E quando ele faz essa marcha e ninguém vai contra, isso significa que o Mussolini atingiu o poder. Ele se tornou o primeiro-ministro, né? E até 1925 ele foi o primeiro-ministro da Itália. Então, após um golpe, em 1925 ele dá um golpe e se torna o Duce. Duce é o título máximo lá da Itália naquele momento, né? Era como se fosse o dono, o poderoso, o rei, né? Então ele se torna o Duce da Itália. E aí, poder estava com ele, né? Ele ele foi implantando aos poucos a ideia
fascista, né, as medidas fascistas que foi implantando. Em 1929 ele fez um Tratado de Latrão. Esse tratado, ele criava o Estado do Vaticano. Então o que ele fez? Ele se aproximou da igreja, tá? Ele falou, então eu dou um Estado para vocês aqui dentro da Itália, eu dou um território que é só da igreja e vocês apoiam o fascismo. Né? No início a igreja apoiou o fascismo. Né? E aí, cara, ele foi implantando foi fazendo vários tratos, foi, por exemplo, a Carta de Lavoro. A Carta de Lavoro é um documento em que ele afirmava que o Estado teria que mediar as relações capital-trabalho. O que quer dizer isso? A partir daquele momento, o Estado fascista, controlaria todo o capital, toda a relação do capital e trabalho. Quer dizer, os movimentos de trabalhadores seriam controlados pelo governo, a economia seria controlada pelo governo, né? Os sindicatos não iam poder. Quer dizer, continuou existindo o sindicato, toda essa organização, mas através do Estado. O Estado que controlava as leis trabalhistas, todo foi o Estado que criaria esse tipo de controle. Né? Então, leis fascistíssimas. Ele foi implantando cada vez mais leis mais duras até se tornar uma ditadura. Tá? E com essa ditadura, só existia um partido único, era o Partido Fascista, né? Censura, prisões e mortes. Então ele acabou com a oposição, acabou com os partidos de oposição, acabou com as pessoas, ele censurou os meios de comunicação, só podia existir a propaganda oficial, ele controlava tudo. E quando o cara chega nesse ponto, todos os cidadãos perdem seus direitos. A gente deu o poder para o cara controlar a nossa vida. Né? Tá vendo o perigo da gente não pensar na política? Agora vamos falar um pouco do nazismo na Alemanha. Tá? Como nós vimos, já estudamos lá no final da Primeira Guerra Mundial, teve o Tratado de Versalhes. Foi um tratado que, quando eles encerraram a guerra, que eles condenaram a Alemanha. A Alemanha foi a responsável pela guerra. Então, nós vamos punir a Alemanha. Aí a Alemanha perdeu territórios, teve que pagar pesadas multas, né? Pesadas multas, indenizações, né? Pelo que ela causou na guerra. E aí a Alemanha entrou numa crise econômica sem precedentes. O povo estava passando realmente necessidade. E como nós falamos lá do fascismo, eu vou te dizer, nos momentos de crise que aparecem esses falsos líderes, que aparecem essas pessoas para tomar o poder. Porque todo mundo está em crise. E como o Mussolini fez na Itália, o Hitler também começou na esquerda. O Hitler era do Partido Social Democrata, era um partido de esquerda, e ele vai e começa a criticar o sistema, começa até que ele cria o Partido Nazista, os chamados camisas pardas. Né? E como os camisas negras lá na Itália, os camisas pardas também começaram a combater, atacar os socialistas, os comunistas, o pessoal que lutava pelos direitos dos trabalhadores. E aí, nesses muitos movimentos que eles estavam fazendo, Hitler foi preso. E na prisão, Hitler escreveu um livro, ele começou a bolar toda a doutrina nazista, tudo que precisava fazer para a Alemanha se tornar uma nazista. E aí ele começou a pregar que a raça alemã era a raça pura, a raça ariana era a raça perfeita. Ele começou a pregar o antissemitismo, quer dizer, ele odiar outras raças, ele elegeu um inimigo comum. Ele falava que os judeus que eram responsáveis por toda a crise na Alemanha, e os judeus eram donos dos bancos, eram donos dos comércios, e aí eles começaram, o povo alemão começou a odiar os judeus, né, e começou a pôr em prática aquilo que o Hitler escreveu nessa doutrina dele. Ele pregava o espaço vital, ele dizia que a Alemanha tinha que ser um império e precisava de mais espaço para espalhar, para dominar,
para colocar em prática as suas ideias, que o povo ariano tinha que dominar mais espaço, não só na Alemanha, tinha que dominar o mundo. E aí essas ideias começaram a florescer na cabeça dos alemães, né? Crise de 29. Quando chega em 1929, né, que nós vimos lá que foi uma crise dos Estados Unidos, se os Estados Unidos, se o capitalismo estava em crise, o mundo inteiro estava em crise, né? E aí ele foi aí que teve a ascensão do Partido Nazista. Essa elite que eu falei lá no fascismo, que a elite sempre apoia nesses momentos, a elite viu que com a crise de 29 as esquerdas estavam crescendo, a elite apoiou esse partido nazista, né? Tanto é que em 1932 Hitler torna-se chanceler. Ele é o chanceler, é o cargo político mais alto, né? E aí implanta realmente a ditadura nazista, né? E aí ele vai aumentando a repressão. Ele começa a criar, ele criou a polícia secreta, ele criou o SS e a Gestapo, ele começa a matar os opositores, começa a matar os judeus, matar os gays, matar os ciganos, ele começa a pegar aqueles que ele chamou de inimigos da Alemanha e começa a atacar. Tanto é que acabou com os partidos políticos, tanto é que teve um momento que o pessoal chamou de Noite dos Longos Punhais, que foi uma noite em que ele mandou a polícia atacar e matou milhares de pessoas que eram opositores do regime. Então esse evento ficou conhecido como a Noite dos Longos Punhais, né? Em 1933 ele criou o Terceiro Reich, que aí partiu para dominar mesmo, partiu para dominar os outros países, partiu para, né, para dominar, entrou em guerra, ele já tinha investido em armamento, a Alemanha já estava autossuficiente, ele começou a colocar em prática aquelas ideias nazistas dele, né? Tanto é que em 1934 Hitler se torna o Führer. Führer em alemão quer dizer o poderoso, é como se fosse um deus, né? Então ele atingiu o poder supremo. Nesse momento Hitler dominou tudo. Era o deus da Alemanha, né? Nada se fazia sem passar por ele, tá? Esse totalitarismo que nós estamos falando desde o início, esses estados totalitários, né? Eles não ficaram só ali na Itália e na Alemanha. Essa ideia se difundiu para outros países, tá? Nós temos exemplo aqui dos mais conhecidos, que é a Espanha, que Franco foi um ditador, implantou a ditadura Franco lá na Espanha. Durante muitos e muitos anos a Espanha sofreu com isso. Em Portugal teve Salazar também, que foi um implantador das ideias fascistas, né? E criou uma ditadura sangrenta em Portugal. E no Brasil, nós temos um período do governo do Getúlio Vargas, que é de 1937 a 1945, quando termina a guerra, foi o período que nós chamamos de Estado Novo. Getúlio Vargas implantou esse Estado Novo, que é uma ideia também dos fascistas, Estado Novo, né? Os fascistas lá na Itália chamavam de Estado Novo. E Getúlio Vargas, apoiado pelos fascistas, pelos integralistas, que eram uma faixa política brasileira, né, de fascistas, esses caras apoiaram o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas implantou essa ditadura. Tá? Então, de 1937 a 1945, esses 15 anos, Getúlio Vargas governou o Brasil com mão de ferro, né? Ele acabou com os opositores, ele prendeu muita gente, ele criou uma propaganda, um ministério do governo dele era dedicado à propaganda, né? E aí ele difundia as coisas maravilhosas do Estado. Então a propaganda era só através dele. Então
os opositores começaram a ter que enfrentar Getúlio Vargas, né, e ele perseguiu muita gente, mas em compensação ele também implantou as leis trabalhistas, então ele começou a controlar sindicatos, começou a controlar tudo através desse regime dele, autoritário, desse período do Estado Novo. Tá? Então, a gente pode dizer sim que esse período do governo de Getúlio Vargas, o Estado Novo, foi um período totalitário. Né? O que a gente pode concluir disso tudo, pessoal? É que nesse período que nós estudamos agora, do final da Primeira Guerra ao final da Segunda Guerra, aconteceu muita coisa no mundo, mexeu com o mundo, né? O mundo nunca mais foi o mesmo depois desse período entre guerras. Né? E nós fechamos todo esse período histórico com os governos totalitários, né? Os países totalitários. Que esses governos foram instalados para quê? Para recuperar a política e a economia daqueles países que estavam destruídos. Né? Então eles vêm com um discurso de reconstrução, de nós somos contra todo esse sistema que está aí, para poder controlar. Né? Eles usavam também muita propaganda e muita repressão para se impor. Tá? Então eles faziam a população acreditar através da propaganda que era aquilo, e eles aproveitavam e reprimiam quem era opositor deles. Tá? Em todos esses países que implantaram esses sistemas totalitários, a burguesia desses países apoiou esse regime, a implantação desse regime. Por quê? Porque eles temiam o comunismo. Eles temiam o socialismo, a esquerda que estava crescendo. Né? Então as elites começaram a apoiar esses governos, até que esses governos dominaram tudo e a elite viu que deu um tiro no pé. Então, por que a gente tem que estudar essas coisas, meus alunos? Eu gosto que vocês raciocinem e pensem. Tá? A gente precisa conhecer o passado para a gente não cometer esses erros no presente. E que como eu já falei para vocês em sala de aula, em pouco tempo que a gente conviveu, que a história é uma espiral, ela vai e volta, ela vai e volta, e os fatos que aconteceram no passado, eles voltam, e estão acontecendo ultimamente. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês, é do Brasil. Tá? A gente tem que pensar nas coisas que estão afetando a nossa vida hoje. Tá? Porque o país vinha de um período em que a esquerda estavam crescendo, em que a sociedade começou a conquistar, os trabalhadores começaram a conquistar alguma coisa, a economia estava melhorando, e aí pobre começou a fazer a universidade, pobre começou a viajar de avião, pobre começou a poder comprar um carrinho financiado, pobre começou a comprar sua casa, e aí isso incomoda as elites, isso incomoda muito. Né? E o que a elite faz para virar a mesa? Ela apoia, a extrema-direita. Ela quer virar a mesa, não importa quem vai assumir o poder, não importa. Ela só quer tirar os direitos dos trabalhadores, das pessoas que estão conquistando. Então, a todo momento, essas coisas estão acontecendo pelo mundo. Não é só no Brasil, não. A América Latina está passando por isso. Né? Com esses extrema-direita estão tomando o poder e aí a gente vai perdendo direitos. E se a gente pegar todas as características desses governos totalitários que nós acabamos de ver, se você pegar ali, e depois você vai ver que qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência, não é. Tá? A gente vê muita força militar atual, a gente vê elegerem um líder como se fosse um deus, né? A gente vê muita propaganda falsa. Então a gente tem que tomar cuidado, ainda mais hoje que nós temos a internet, para você difundir uma ideia errada é coisa mais fácil. Então por isso que nós temos que ser críticos e nós temos que analisar friamente essas coisas. Tá? É por isso que a gente estuda história. Né? Então, pessoal, nós vimos hoje os governos totalitários. Né? Como que surgiu esses caras lá no período entre guerras, né?
Agora a gente já sabe, esse período ficou marcado na nossa cabeça, né? Nós temos um período entre guerras que aconteceu várias coisinhas que a gente estudou, que não foi a crise de 29, né? Nós vimos o New Deal, aquele projeto para recuperar os Estados Unidos. Nós vimos hoje os governos totalitários. Então, agora nós vamos chegar na Segunda Guerra Mundial. Mas foi importante a gente estudar esse período entre guerras para a gente compreender, desde a Primeira Guerra, o que aconteceu com o mundo e até chegar na Segunda Guerra Mundial. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem contar comigo, tá aqui meus contatos. Não deixem de ler o PET, tá? Não deixem de assistir os vídeos que eles sugerem lá. No YouTube tem muita coisa boa que dá pra gente filtrar. Existem muitos filmes na Netflix e outros canais aí que a gente pode analisar bem esse período, tá? Não deixe de buscar informação, tá certo? E qualquer coisa eu estou à disposição. Um abraço e bons estudos.